I'm Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on July 29th, 2021. Eu sou o Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje em português, gravado no dia 29 de julho de 2021. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. Call to Coach é um recurso para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus pontos fortes. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. A gente tem aqui especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias para ajudar os coaches a maximizarem o talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Good work, Yuri. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room. There's just a link right above me. Se você está nos escutando ao vivo, a gente adoraria ter você no nosso chat, no nosso bate-papo, que está no link bem acima do Jim. And if you're listening to the recorded version and you have questions, you can send us an email, coaching@gallup.com, and Yuri, tell them how to contact you. Se vocês estão nos assistindo no formato gravado, vocês podem nos enviar um e-mail para coaching@gallup.com. E se vocês quiserem contactar a nossa operação aqui no Brasil, é só acessar o nosso site www.inner.com.br ou nos escrever no e-mail pontosfortes@inner.com.br. And Yuri is our host today. Yuri's with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, it's always a great day to be on Call to Coach with you. Welcome back. Thank you, Jim. It's my pleasure. It's always an honor being part of this great project, Call to Coach. It's been a ton of fun. We're almost at a year. I think we've been doing this a year now. We have a bunch of these in the can. So if somebody's listening to this for the first time, make sure you encourage them to go back and listen a little bit later. But we have a tremendous guest. Let me get out of here. We'll bring the guest in, and then you can introduce them. Let's do that now. Perfect. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para quem quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para quem quer aprender a usar esses talentos ou então ajudar os seus coaches nessa jornada de desenvolvimento com base em pontos fortes. E hoje, para participar do nosso Talentos em Ação, a gente tem a nossa querida Maria Helena Rodrigues. Seja bem-vinda, Maria Helena. Obrigada, Yuri, de todo o meu coração. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estou muito animada, né, da gente ter essa conversa, esse bate-papo hoje, e espero que nós possamos trazer juntos algo de relevante para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Perfeito. Tenho certeza que a gente vai trazer sim, Mariana, com todo esse seu conhecimento, com toda essa sua experiência, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer sim. A Maria Helena é uma fera aí do time de coach certificados de pontos fortes no Brasil. Ela é formada em publicidade, tem um MBA em liderança e inovação. Ela tem uma formação em coach e uma especialização em coach de pontos fortes pela Gallup nos Estados Unidos. E olha que chique, gente, a nossa convidada acabou de lançar um livro que se chama Resiliência, Força e Liderança. É isso, Maria Helena? Tem até livro aí, Querido, tem um livro que eu lancei faz pouco tempo, né? Hoje nós vamos conversar aqui sobre contexto, e o contexto tem esse meu tema de talento, contexto, tem muito a ver com a minha escrita, né? E eu iniciei esse livro em março de 2020, aonde se iniciou a pandemia, né?
Tá todo mundo lembrado disso, e finalizei ele quase no início desse ano, praticamente. Levou tipo uma gestação, assim, um pouquinho mais que uma gestação para ser a escrita produtiva, né? Foi muito interessante a situação de Remember, né, de trazer todas as minhas vivências e tanto vivência de estudo quanto vivência de experiência, onde eu pude, junto com pesquisas bibliográficas, trazer essas questões de resiliência, de força e de liderança, que é a área onde eu atuo. Eu também sou certificada como Leadership for Manager pela Gallup também, e eu adoro isso que eu faço, assim, é muito legal, muito gratificante. O que eu posso dizer para vocês? Eu gostaria muito que o Yuri me perguntasse especificamente, me parece que ele me disse há pouco que ele não tem esse talento de contexto. Então, eu gostaria que ele me fizesse umas perguntas meio, assim, diretas, bem objetivas, para eu poder me soltar aqui. Muito feliz, gente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha, tenho certeza, os nossos papos são sempre tão descontraídos, Maria Helena. Hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Só para quem não conhece nada sobre o talento contexto, né, a Gallup diz o seguinte: pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento contexto gostam de pensar no passado. Elas entendem o presente estudando a sua história. E você, Maria Helena, como é que esse talento aparece em você? O que é o talento contexto? Como ele se manifesta na Maria Helena? Diversas formas, né? De diversas formas. É muito interessante isso, pensar no passado. Enquanto eu não sabia que tinha, eu não era consciente que eu tinha essa minha habilidade, muitas vezes eu ficava numa determinada situação ou discussão, eu ficava trazendo coisas. Poxa, mas isso aqui já aconteceu. Porque me incomodava as pessoas caírem na mesma vala, sempre, né? Recorrentemente na mesma vala. Eu digo, mas isso aí já aconteceu 1, 2, 3 vezes. Ah, mas tu remói o passado. Não, não é remoer. Eu olho para o passado, inclusive para poder acertar o presente e me direcionar para o futuro. E isso é uma coisa que é muito presente minha. Também, assim, ó, quando tu falou de história, gente, para mim história é tudo. Eu preciso da história. Eu tenho uma parede aqui na minha casa, no meu apartamento, que são vários nichos que eu trago lembranças históricas de todos os lugares aonde eu tive. Então, quando eu olho, eu sei qual lugar que eu tive, como é que foi que eu comprei, com quem que eu estava. Que legal. A história é como um legado para mim. É aquilo que tu vais deixar um dia. E isso é importante. E eu entendo assim que a história, quando tu olha para a história, tu tem condições também de resignificar o presente. Pelo menos na minha história foi assim, né, Yuri? Eu tive que olhar muito para a história para chegar um momento de buscar as minhas forças, né, e resignificar o sentido da vida para seguir em frente. E quando eu escrevi esse livro, eu comecei escrevendo o livro contando que a respeito justamente da pandemia. Nós estávamos numa época em que era necessário eu colocar isso em voga. E trouxe assim, a falta de liderança, a falta de líderes que nós tivemos nesse período todo, que pudesse ser um guia, que pudesse nos indicar que caminho tomar. Era uma confusão total. Eu não estou dizendo só aqui, eu estou dizendo talvez no mundo todo, mas principalmente no Brasil. Então, olha só que interessante.
busco a história, né, naquele período. Aí depois eu comecei contando a minha própria história, Yuri, que a minha história, eu sou publicitária de formação e adorava, sempre gostei muito de publicidade e propaganda, tinha uma agência de publicidade. E eu já tinha escrito, eu tenho 3 livros, fora esse, eu tenho 3 livros editados e publicados, 2 romances, aonde esses romances era interessante na época, nessa época atrás, né? Era interessante porque, de alguma forma, o escritor ele busca, né, determinadas situações que aconteceram no passado para trazer aquilo de forma, no meu caso, de forma mais lúdica para apresentar no momento, né? Então foi bem bacana. Por isso que eu digo, essa coisa do contexto, ela te traz muita informação armazenada, até demais, eu diria, porque às vezes a gente fica com a cabeça cheia demais. Aí, então assim, ó, voltando a esse meu livro, né, que eu acabei de lançar, lancei em São Paulo, eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Mostra assim, olha lá. Super bonito ficou. O design da capa é super legal. Então, veja bem, eu tinha uma agência de publicidade, enfim, e já tinha escrito e publicado 2 livros e aconteceu como é que eu vou dizer, isso consta no livro porque eu conto um pouco da minha história, né? Eu conto um pouco da minha história, que todas as famílias felizes se parecem, mas todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. Isso aí não é eu que estou dizendo, é Tolstói, tá? No livro de Ana Karenina. Não é fala minha, mas é uma fala verdadeira, que eu trouxe um pouco da minha história, que é onde a gente fazíamos viagem, tivemos sempre uma cultura de viajar em família, e aquela confusão em aeroporto, malaredo, criança, e só faltava, era um caos, assim, mais ou menos um caos, e que para frente, a gente só manda fotinhos, né? Tô aqui, tarará. A gente furta aquelas situações que são de baderna total em aeroporto, atraso de voo, perda de mala, essas coisas assim. E como eu ia sentir saudade disso um tempo depois. Porque em 2014, eu tive a perda do meu filho Gabriel, com 32 anos na época, com um casal de filhos, o Bernardo e a Duda, e ele estava em casa, e quando a esposa dele, a Fernanda, chegou em casa com a Duda, ela foi assaltada, e tinha ele mais 3 assaltantes, né, e ele foi baleado, meu filho foi morto nesse momento. E que triste. Eu vou dizer uma coisa assim, ó, quando eu tenho alguns capítulos que eu conto várias coisas, sabe? Aquela coisa dos 3 P's, que eu me identifiquei muito com Martin Selin, que ele fala da personalização, da permeabilidade e da permanência, que são os 3 P's do luto. E esses P's, o da personalização, o que acontece? Um pai, uma mãe, eles não podem, não pode se permitir um filho ir antes. Então, tu te sente muito culpado. E além de tu te sentir culpado, tu acha que tu não tens o direito de viver. Aquilo não é um direito mais teu. Então, isso aí tudo no passado, né, Yuri? Então, foi coisa assim, situações bem... A permeabilização, aquela situação de luto vai ocorrer em todas as cadeias que movem aquele centro todo, que é familiar. O Gabriel trabalhava na nossa empresa, nós temos uma empresa de construção civil já com quase 47 anos, em Novo Hamburgo, de prédios, né?
Gabriel é engenheiro civil, com MBA, tudo, trabalhava com o Renato. Então, assim, o sonho acaba. É tudo uma mudança total, fora, obviamente, a extrema visceral dor, né? Então, eu rememorei tudo isso e conto o passo a passo do que aconteceu naquele telefonema, naquele dia chuvoso de junho, levando ele para o hospital. Então, eu conto tudo isso e, em algum momento, 1 ano e meio depois, eu lembro de ter olhado para trás, olhado antes, né? E visto o quanto uma vida rica nós tivemos juntos, o quanto nós aproveitamos, nós fizemos viagens pelo mundo todo. Tá. Eu tenho 2 filhos, os 2 são casados, né? E eu e meu marido viajamos com eles para muitos lugares, com eles e com os marido e esposa, né? E essa riqueza, se eu não tomasse uma decisão, porque tu tem assim, ó, chega um momento em que tu olha isso, ou tu valoriza isso e escolhe, elege algo para tu seguir em frente, ou tu fica naquele estado confortável de luto, porque é muito confortável tu estar ali, porque tu não quer sair dali. É como se tu tivesse num túnel e esse túnel fosse muito escuro. A sensação é que tu nunca vai enxergar a luz, mas tá tudo bem, porque tu não quer mesmo enxergar a luz. Porém, quando tu consegue olhar para o outro lado, aonde tinha luz, lá atrás, aonde teve uma luz, tu pensa, não, eu preciso seguir em frente, porque em algum momento essa luz vai retomar. Eu não gosto muito da palavra superação, porque não existe superação nisso, mas existe assim uma resignificação, um novo sentido que tu dá para a tua vida. Tu olha e tu vê as pessoas que ficaram, as pessoas, o Bernardo, a Duda, os meus outros netos, essas pessoas estavam ali. Qual é o meu legado, a minha história, né? Qual vai ser a minha história lá no futuro? Minha avó foi uma pessoa amarga, ela decidiu não viver mais, e era uma decisão bem confortável para mim ter essa, sabe? Foi quando eu encontrei a palavra coach, apareceu para mim. E eu fui fazendo formações de coach pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coach, e depois pela Gallup, que foi aonde realmente eu centrei as minhas forças, as minhas energias, né? E consegui, sim, exatamente fazer o que eu faço. Ajudar as pessoas naquilo que elas são de melhores. E o bacana, Yuri, por exemplo, eu dou muita consultoria, assim, vamos supor, eu faço um plano de atendimento para as empresas, eu converso com todos os funcionários, todos eles. Hoje em dia eu faço, primeiro eu vejo as forças, né? Como está às vezes, um pouco caro para as empresas eles comprarem de todo mundo, de todos os funcionários, eu faço por probabilidade. Os talentos começam a perguntar e tal e coisa, e depois eu faço por probabilidade, eles assinalam ali. Mas sempre, Yuri, eu procuro alguma coisa, o coach é daqui para frente, mas eu procuro alguma coisa do passado que pode me dar uma direção para eles de engajamento, né? De comprometimento com a empresa. A empresa, os valores da empresa estão conectados com os valores deles. Eu tive uma pessoa numa situação
uma empresa de construção civil de alto padrão, tá? Apartamentos aqui em Novo Hamburgo de cerca de 2 milhões de reais. Para nós é um preço bastante alto, aqui eu moro no sul do Brasil, e aqui em Porto Alegre já é normal, mas aqui é um preço elevado. E uma dessas pessoas, olha só, olha que interessante, ela havia trabalhado um tempo na nossa construtora, e ela sabia como é que era o nosso padrão, né? Então, ela conhecia a história da nossa empresa, da Regab, que é Renata e Gabriel, né? Regab. Aí, ela foi e decidiu sair da empresa. E eu perguntei por quê? Porque os valores dela não estavam conectados. Eles têm uma empresa de alta compatibilidade com pessoas de alto nível, só que o material que eles estão usando no background, por trás, é de muito... não é um padrão compatível com o que eles estão vendendo. Então, é cerca de 6 meses, 1 ano, aquilo vai dar problema, né? Canalização, todas essas coisas que fazem parte, eu não entendo nada, mas sei que todas essas coisas que fazem parte de uma estrutura de um prédio, né? Então, os valores dessa pessoa não estavam conectados com os valores da empresa, né? Ele saiu, e assim então isso eu dou muita importância para o propósito da empresa, né? Qual é o propósito que a empresa tem, e colocar sempre o colaborador, a pessoa no centro, né? O capital ativo, eu entendo, Yuri, que é a pessoa, é o ser humano. É ele que move a empresa. Se ele estiver engajado e comprometido, é ele que vai mover aquela empresa. O programa, às vezes, demanda muito tempo, porque eu implemento um programa que se chama FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, mas primeiro eu preciso medir a felicidade e bem-estar no ambiente corporativo. Qual é o estado que eles estão naquele momento, né? Em relação a relacionamento, em relação ao trabalho, em relação ao bem-estar e felicidade, em relação a... Eu tenho qualidade, eu não me lembro, mas são 68 questões que eu elaborei, baseado em quê? Baseado no que eu já tinha visto, baseado no que eu já tinha estudado, baseado no meu conhecimento de antes, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, né? Porque algumas pesquisas tu faz, daí isso aqui não deu muito certo, não me trouxe o feedback que eu precisava. Aí eu acho que nesse momento eu sempre estou usando o meu contexto muito ativamente, né? Perfeito. E fala um pouquinho agora. Marlene. Não, só vamos. É um bate-papo mesmo. Você gosta desse talento? Né? O contexto. O que te faz gostar? Primeiro, você se identificou quando você viu que você tinha esse talento? Você se identificou com esse talento? E o que te faz gostar desse talento? Que contribuição esse talento traz para a tua vida pessoal e profissional? Justamente esse talento. Eu vou ser sincera, tá? Posso, né? Eu sou apaixonada por todos os meus talentos. Eu sou apaixonada por todos os meus talentos. O contexto é meu quarto talento, né? Fica na hierarquia de quarto talento, e eu sou apaixonada por todos eles. Mas é apaixonada mesmo, tá? É apaixonada. O contexto, ele age diretamente no sentido de fazer tu pensar como que tu pode fazer melhor. Como que tu pode melhorar? Isto aqui que eu fiz, Yuri, deu certo nessa companhia. Eu vou para outra companhia. Como que eu posso fazer aquilo que deu certo ficar excelente? Perfeito. Tu entendeu? Então, ou seja, tu transforma uma coisa boa numa coisa muito boa, numa coisa excelente, porque tu consegue enxergar aonde tu errou e aonde que tu acertou. E aonde tu acertou, tu pode te desenvolver muito. Esse talento de contexto, ele me trouxe muitas ideias presentes. Quando eu olhava o passado, me trouxe muitas ideias presentes. Mas não é que eu viva no passado. Olha só, tem muita gente que diz assim, o contexto tem dificuldade de mudança. Não tenho dificuldade de mudança. Eu apenas não quero que o passado seja esquecido.
Porque o passado nos traz muita informação, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Perfeito. Os psicólogos, os psiquiatras, eles focam, né, num passado, né? Não que eu foque nesse passado, mas eu preciso sempre, é uma necessidade minha olhar esse passado, e eu acho que é um benefício, porque esse benefício me traz um sucesso, tanto no presente, quanto para mim projetar alguma coisa para o futuro. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes do meu contexto. Essa situação de olhar o passado, o presente, então vamos fazer dessa forma, porque o futuro pode ser melhor. Perfeito. Agora, Marilena, você sabe o que eu acho admirável na tua relação com esse talento, que eu acho muito legal, e eu acho que a palavra é essa mesmo, admirável. Você tem um talento que te faz olhar naturalmente para o passado. E quando você olha para o seu passado, você pode escolher parar num momento de dor, ou você pode escolher e olhar mais lá atrás e olhar num momento que o passado te trouxe prazer, né? Então, essa história que você contou aí sobre o seu passado e o fato de você olhar não para o passado, mas para o passado do passado, exato, né? exato, Que é exato. lembrar das coisas boas que você tem com a sua família, ao invés de parar no momento do seu passado dolorido, né? Eu acho isso admirável, né? Isso te faz, aos meus olhos, uma grande guerreira, né? E a gente fala em desenvolvimento de talentos, que cada talento tem uma varanda e o porão, né? Eu acho que essa sua capacidade de olhar para a parte do seu passado que te fortalece, ao invés de olhar para a parte do teu passado que te dói tanto, né? É que te faz uma pessoa especial na tua relação com esse talento contexto, né? Eu achei muito bonito isso que você disse, de você ter coisas doloridas e coisas boas no passado, mas você ter tido a coragem, a força para olhar para a parte do seu passado que te fortalece. Muito legal isso, né, Marilena? Foi... você sabe que, vou falar a verdade, que eu não... Eu sinto isso, né? Eu não fico pensando, eu vou falar tal coisa ou vou falar outra coisa. É simplesmente um sentimento meu em relação ao que aconteceu de verdade, né? Eu não disse, eu vou contar isso ou eu vou contar aquilo, não. Saiu naturalmente quando eu falei isso, nem pensava, nem me passava pela cabeça trazer esse túnel aí, né? E as pessoas podem achar às vezes estranho, e é claro, gente, que, pelo amor de Deus, é óbvio que eu tenho os meus momentos, né, que é normal e natural, vou ter sempre, mas eu tenho momentos de muita alegria com a minha família, né, e assim, ó, quando eu trouxe essa história para o livro, imagina que, eu não sei, que talvez seja por causa do meu contexto, que também acontece, Yuri, e eu tenho que, aí que vem a situação do porão, né, de passar aquele dia todo, tudo o que aconteceu, minuto a minuto vem assim, ó, vem flashbacks, assim, é terrível. Então, então isso me prejudica, isso me deixa, me suga toda a minha energia, né? Então, quando isso vem, eu procuro justamente olhar para bem mais atrás e olhar para frente também. Por que eu digo olhar para frente? Depois de um ano que o Gabriel havia falecido, apareceu na nossa vida uma menina
de 11 anos de idade, que foi antes do casamento do Gabriel. Ele teve um relacionamento e ele nunca conheceu, nunca ficou sabendo dessa menina. Mas a mãe sabia, mas só que a mãe não contou para a mãe dela. Eram jovens, né? E não contou, e quando depois de um tempo, ela esperou um ano do Gabriel, e aí ela entrou em contato comigo e fizemos os testes de DNA. E essa menina hoje está uma moça de 17 anos, se chama Cristal, muito parecida com o pai também, loira, assim, alta, joga vôlei de olho claro, né? Ela mora em Setúbal com os avós, os avós têm a guarda dela. E olha só, eu estou olhando para o passado, mas eu também estou olhando para o futuro. Ela agora está aqui em casa, ela está ficando aqui no meu apartamento, porque ela veio de lá para passar as férias aqui. E ontem nós estávamos até fazendo um torneio de canasta aqui, né? E ela, inteligente, esperta, né? Acabou ela e o meu marido ganhando o torneio de canasta. E eu pensei assim, isso aí me deixa assim um pouco bastante triste quando eu penso em, nossa, o Gabriel ia ter adorado conhecer a Cristal, né? Ela não conheceu o pai não conheceu ela. Essas coisas doem demais. Mas eu sempre penso assim, mas a Cristal de amanhã, né? Ela é uma menina inteligente, uma menina linda, uma menina esperta. Os outros 2 filhos do Gabriel são fantásticos. Eu tenho mais 2 netas, eu tenho um monte, né? Eu digo assim, quando se junta todo, parece uma máfia. Mas é legal, né? Uma máfia boa. E eu trago assim, veja bem, eu olhei para o passado, mas eu não sabia que existia um futuro naquela época. Aí depois eu fiquei sabendo disso. Ficamos todos sabendo, todos, ninguém sabia, né? E hoje ela convive conosco, e ela morava a 2 quadras aqui da minha casa, então eu não sabia da existência dela. É uma menina maravilhosa, com um coração maravilhoso. Aí eu penso assim, ó, Yuri, quando vem todas essas coisas, eu tenho a necessidade de me remeter a muito mais atrás, porque senão eu vou estragar o meu presente e o meu futuro, né? Junto com as pessoas que eu amo e junto com as pessoas que eu adoro conhecer, eu adoro justamente trazer o que a pessoa tem de melhor à tona. Quando as pessoas dizem assim, eu não me aguento, eu sou muito ansiosa, eu quero começar logo, mas isso aí não é ansiedade, calma lá, vamos olhar, né? Então eu trago essas coisas do passado. Eu realmente, falar em contexto para mim é falar em história. Perfeito. Falar em história é falar de amor, é falar de legado, é falar de pessoas e todas as pessoas que nos cercam, né? Perfeito. Eu já atendi gente, Yuri, pessoas que tinham nos mesmos 10 primeiros talentos, contexto e futurista. Okay. E aquilo para mim foi assim uma surpresa, porque um olha muito para o passado e o outro olha muito para o futuro, né? Legal. Mas é muito interessante isso, né? Um olha muito para o passado e o outro olha muito para o futuro. Como converge isso, né? Como é interessante quando tu tens algumas pessoas que são talentos tão opostos na mesma pessoa. Agora, como faria tu? Aproveitando esse teu gancho aí, tem uma pergunta aqui no nosso chat. É o seguinte, já que você falou da combinação dos talentos, né? A Nancy está perguntando, Maria Helena, qual dos seus talentos top 5 mais atuam em combinação com o contexto? Tem algum talento que você sente de mão dadas com o talento? Contexto? Tem. Eu acredito que o meu número 1, que é estratégico. O estratégico eu acho que anda muito de mão dada com o contexto. Legal. Esses talentos. E o bacana também é da gente, quando a gente conhece algumas pessoas,
tem uma coisa que eu pergunto sempre, Yuri, quando eu estou fazendo algumas perguntas, eu pergunto assim, quais são, o que tu gosta de fazer, quais filmes que tu gosta, série que tu gosta de olhar. Bom, daí diz assim, eu não gosto de filme de ação, de ficção científica. Eu digo, bom, esse aí não tem futurista. Eu já deduzo que aquele ali não deve ter futurista. As pessoas que gostam de olhar filmes épicos, né, são pessoas ligadas com o contexto. Fica aqui a dica, gente, quem gosta de filme épico, filme de biografia de alguém, a história de alguém, ou histórias baseadas em fatos reais, possivelmente são pessoas que têm alguma coisa de contexto, né? Porque eles falam de história, né? E história, eu entendo que história move a nossa vida, é o que nos move, né? Uma pessoa sem história... Perfeito. Agora, Marilena, para as pessoas que não entendem, né, não têm intimidade com o tema de talento contexto, tem alguma coisa que você faz que é característica de uma pessoa de contexto? Tem alguma coisa que você faz de uma forma especial, ou de uma forma diferente, ou que você faz de uma forma contexto? Né? Dá algum exemplo para as pessoas desse seu contexto em ação? Bem, assim, o contexto, ele é um talento que eu já disse que ele precisa, sim, olhar, né, ver o que foi feito. Eu vou dizer o que eu faço, mas não é muito legal o que eu vou dizer, tá? Fica à vontade. É o talento em ação. Fica à vontade. Ai. Em muitas, ou em algumas, tá, para não dizer em muitas, em algumas discussões sérias, tá, e que tem sentido com o meu marido, né, eu olho para trás, né, eu digo, mas isso aqui foi assim, assim, assado. Mas tu tá sempre puxando coisa do passado. A resposta dele sempre é essa. Então, por isso que eu estou dizendo, isso é uma situação que eu faço recorrente. Como eu entendo que isso não é uma coisa legal de ser feita, tá? Não é, Yuri, não é legal, tá, gente? Não é legal para quem tem contexto de fazer isso. Porque eu fiz isso a minha vida inteira com ele. E ele sempre muito chateado, porque exatamente essas palavras, tu está sempre puxando coisas do passado. Hoje, que ele sabe que eu tenho esse talento, eu disse, mas Renato, eu preciso desse passado para te explicar o que tu fez que não está tão bom assim, né? E que tu já fez várias vezes, recorrentes, às vezes. Então, isso não é legal de se fazer. Isso aí seria, digamos assim, a parte obscura, a parte de um porão, né, do talento contexto, ficar puxando as coisas do passado e jogar para a pessoa de uma forma de cobrança. Por que tu está errando de novo no mesmo? Por que tu está caindo? Por que tu cai recorrentemente na mesma vala, se já aconteceu isso N vezes e não deu certo? Isso é uma coisa que irrita um pouco a pessoa de contexto. Agora, eu acho que tem muito a ver com intenção também, né, Marilena? Se você usa o passado para, como a gente diz no dia a dia, né, para jogar na cara, para cobrar, é ruim. Agora, quando você puxa o passado para explicar, como você falou, não, eu preciso que você entenda. Eu acho que isso é legal, né? Tem muito a ver com a forma, né, Marilena, como você usa a informação do passado, né? Exato. Assim, veja bem, existe N formas de tu conduzir uma conversa aonde ela será bem recebida ou não. No momento em que eu, Maria Helena, trago as coisas do passado, né? Poxa, isso aqui já aconteceu, isso. Fizesse de novo. Pô, quantas vezes tu vai fazer recorrentemente essa mesma situação, por exemplo, derrubar um copo porque tu fica com preguiça de esticar um pouco mais o braço e puxar taças aqui em casa muito quebráveis. A toda hora eu quebro. No mês eu devo quebrar cerca de 7, 8 taças, porque nossa, bastante. É muito. Então, isto são erros recorrentes. Bobos são bobos, mas
tantas vezes eu observei por que ele... Eu digo, olha, tu está quebrando por causa disso. Só que ele não se percebe. Ele não é uma pessoa tão perceptiva assim dele, né? Ele acaba sendo... Ele se chama de desastrado. Tu não é desastrado, né? Só que antes, seja isso ou seja outra coisa, eu trazia isso numa relação de, como tu diz, atirar na cara, né? Ó, hoje, depende. A maioria das vezes eu acho que eu consigo, como que eu posso te ajudar, já que isso aconteceu de tal forma, e para que tu entenda, como que eu posso te ajudar nessa situação que está acontecendo recorrentemente. Mas, e isso é o que se deve fazer sempre, né? E não buscar os pontinhos negativos que aconteceu e continua acontecendo, né? Agora, Maria Helena, olha que pergunta legal da Fabiola. Sabendo que o contexto ama retrospectiva, como você se fortalece desse talento para apoiar seus clientes na valorização dos talentos e dos resultados conquistados no passado? Muito legal, né? Porque muito legal. Como é que você ajuda as pessoas a olharem para o próprio passado em busca de sucessos de passado? Olha, casualmente, eu estava com uma diretora de uma companhia que eu estou atendendo esta semana, e foi bem bacana o que ela me disse, mas só que ela não tinha percebido, né? Ela não tinha percebido. Veja bem, necessariamente a pessoa não precisa ter contexto. No momento em que eu tenho contexto, eu percebo, né, de algo. É uma empresa que tem muitos anos, né, cerca de 25, 26 anos, e é uma empresa que está em franco crescimento e desenvolvimento, e essa pessoa, ela tem, nos primeiros talentos dela, ela tem prudência e tem um sócio, né? Então, ele é muito arrojado, muito proativo, né? Um empreendedor nato, ela também é. Aí ela me contou que quando ela iniciou o negócio há X anos atrás, ela tenha guardado uma nota do jornal onde dizia que que eles iam expandir, né, para X lugar, Y lugar, né, vários lugares aqui próximos. Né? Aí eu fiquei, e ela sempre conversando comigo eu disse, mas olha só, uma situação de que tantos anos atrás foi dita, hoje está se realizando. Hoje está se realizando, ela disse, eu não tinha pensado nisso. Ela só me contou assim de bobeira, sabe? Eu disse, hoje está se realizando uma situação que vocês encontraram há 26 anos, 27 anos atrás. Por que não apoiar esse momento se até agora vocês tiveram um sucesso? Claro que todas as empresas, nesse ano, ou no ano passado, ou em algum tempo, tiveram adversidades, e é aí que vem a nossa resiliência, né, que é trabalhar com adversidades. Nosso talento tem que estar sempre grudadinho com uma resiliência, né, de aguentar e enxergar novos meios de seguir em frente. E ela disse, não tinha pensado nisso. Então, olha só, essa pessoa teve sucesso em toda a trajetória. Só que hoje estão dando o pulo do gato e ela está com um pouco de receio. Não que ela não apoie, ela apoia, mas internamente ela sente receio desse pulão do gato, que já estão pulando muito mais, né? Então, eu disse assim para ela, mas olha só, tu sempre foi um sucesso. Hoje está sendo um sucesso muito maior ainda. Então, olha o que tu pode fazer com o que tu já tivesse. Ou seja, a pessoa necessariamente, ela não precisa ter contexto. No momento em que o coach tem contexto, ele tem como ajudar e apoiar a pessoa em novas decisões ou em atuais decisões, quando ele olha para trás para justamente ver, não, tu tivesse muito sucesso até agora, ou tu tivesse sucesso nessa empreitada ou nesse projeto.
vamos fazer de novo isso acontecer, vamos melhorar esse projeto, ou apoiar no outro sentido, Perfeito. um outro sentido justamente o contrário. É como se você emprestasse o seu talento contexto pro teu coaching, né? Você bota o teu talento coaching a serviço dela. Exatamente. Marilena, olha, o papo tá tão bom que eu nem vi que o nosso tempo voou aqui, né? Estamos aqui chegando no fim do nosso tempo. Deve ter alguma pergunta aí que o Jim vai trazer para a gente. Vamos ver se tem alguma pergunta adicional aí para a gente poder responder e fechar o nosso bate-papo. Hi, Jim. Are you there, man? I am. Thanks for having me back. While we, Yuri, did you ask them to put final questions in the chat room? Would you do that for me? Would you tell the chat room final call for questions? And then I have a question. Ok. Pessoal, o Jim está dizendo que é a última chance aí de fazer perguntas aqui no chat. E o Jim tem uma pergunta. Tell us, Jim, what's your question? So my question is, which of her top 10, we'll say, pairs best and gives her the most success with context? What does she pair together most often, and maybe an example? Estratégica. My talent, Jim. I think, is strategic with context. Strategic. And have her give maybe just an example of it, and have her do it in Portuguese. I'm sorry? An example. Para mim, dar exemplo em português. O exemplo. Yeah. Go ahead. Por exemplo, when I change quando eu troquei a minha profissão, né? Quando aconteceu uma situação na minha vida, tu vai ter que falar para ele. Ou ele. Depois eu conto para ele, fica à vontade. O objetivo dele é que as pessoas quando aconteceu uma situação na minha vida e eu troquei de profissão, de ser publicitária com agência para ser coach, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia que tipo de coach eu ia ser. Eu não sabia, coach de mulher, coach de emagrecimento, coach de saúde, tem tantos coaches aí, né? Mas assim, no momento em que abrem-se as portas, abrem janelas e portas, o meu estratégico começa a enxergar um panorama para mim poder escolher alguma coisa e seguir em frente naquilo. O estratégico é muito forte em qualquer situação minha, inclusive junto com um contexto. Eu estou numa festinha, puxa, isso aqui não deu certo antes, né? Mas pode dar fazendo isso, isso e aquilo. É assim que funciona o meu estratégico em parceria com o contexto. Perfeito. Tá aqui misturado português e inglês. Jim, did you get through the... no? Yeah, she told us that when she get a situation where she has to choose something, she looks back in the past, and then with all the data, all the information from the past, she sees the options and then she chooses. Basically that. Marilena, tem uma outra pergunta no chat que é muito legal, que é: como é que eu compro o seu livro? Ai, que legal isso. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Como suas lentes de contexto podem me ajudar a renovar a esperança nesse mundo pós-pandêmico? Vinícius, querido, se tu ler o livro, tu vai ver como tu vai ter esperança, né? De todas as formas, como tu pode resignificar a tua vida, ter esperanças e seguir em frente. Todos nós temos que seguir em frente, apesar da pandemia ou não pandemia. Existem formas da gente seguir em frente, olhando o que nesse caso que nós estamos falando de contexto. O meu livro pode ser comprado na Amazon, para quem está longe, e para quem está perto é apenas me contatar por e-mail, que eu também envio o livro com autógrafo. Maravilha. Qual é o teu e-mail, Marilena?
O meu e-mail é mhelena, de Maria Helena, com H, mhelena@formatoaberto.com.br. Formato aberto, tudo junto. Formato Perfeito. aberto, como se escreve. Perfeito. Então, quem quiser comprar o livro, ou tá na Amazon, ou quem quiser um super especial com autógrafo e tiver por perto, é só mandar para o e-mail da Maria Helena. Hi, Jim. I think we... Olha, aqui tem mais aqui. Tem mais uma pergunta? I think that's all the questions that we have. I think we got. Durante a conversa eu fui respondendo, eu fui te fazendo as perguntas aqui. Maravilha. Maria Helena, então, super obrigado pela tua participação. Eu tenho certeza que quem não entendia o Talento e Contexto entendeu. E parabéns pela tua força nessa tua história de vida, que eu tenho certeza que todos aqueles que compartilham de dores semelhantes com a sua no passado se fortaleceram pela tua coragem, pela tua força e pela maneira como você lidou com essa história. Obrigado pelo bate-papo e por todos os ensinamentos que você compartilhou com a gente. Obrigado, Yuri, pela oportunidade que tu me deste de estar aqui. Para mim foi uma honra e foi muito legal essa conversa. Eu espero que eu tenha auxiliado pessoas que têm contexto ou pessoas que não têm contexto a olharem também essa situação de passado. Jimmy, muito obrigado. I appreciate to be here. Thank you so much for the opportunity in my life. Well, bye-bye. You are very welcome. You don't go anywhere just yet. But with that, Yuri, are we good? Can we wrap it? Yeah, we can wrap it. With that, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have available in Gallup Access. Just head out to gallup.com/CliftonStrengths. No gallup.com/CliftonStrengths tem um monte de informação, um monte de recurso muito legal para você aprender mais sobre desenvolvimento com base em talentos e pontos fortes. For coaching, master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, you can contact us, send us an email, coaching@gallup.com, and then Yuri, make sure you tell them how they can be in contact with you for coaching in Portuguese. Se você tiver interesse em se certificar como coach da Gallup, você pode escrever para Gallup no coaching@gallup.com. E se vocês quiserem se certificar aqui no Brasil, é só falar com a gente na inner.com.br ou pelo nosso e-mail pontosfortes@inner.com.br. We want to thank you for joining us today, and with that, we'll say goodbye, everybody. Goodbye. Bye-bye.